Eu vou falar um pouquinho de como é que eu cheguei a esse método que eu desenvolvi. Na verdade, eu comecei a tocar na noite muito cedo. Eu tinha ali uns 16, 17 anos e eu fiz um duo com a Zélia Duncan. Na época ela chamava Zélia Cristina. E a gente era muito novo, a Zélia ainda mais nova que eu. Então, e a gente tocava na noite e era até um problema, porque como a gente era menor de idade, a gente tinha que ter um responsável lá. Então, normalmente a mãe da Zélia, que era a Louise Duncan, ela ia com a gente. Né, porque tinha que ter algum maior de idade para tomar conta desses dois moleques que estavam lá tocando. E a gente tinha assim, várias músicas que a gente adorava, né? A gente vibrava muito com as músicas todas que a gente tocava, muito novos ainda. Sempre com medo do juizado de menores aparecer quando a mãe da Zélia não podia ir, mas a gente estava sempre tocando, assim, começando na profissão, começando a tocar. E eu lembro que tinha aquelas músicas assim, que a gente pensa, pô, aquela Missy Binot da Joyce, ou o Beijo Partido do Toninho Horta, o Frisson do Tunai. Eram músicas que a gente queria tocar, mas eram músicas meio enigmáticas para mim na época. Eu era moleque ainda e naquela época a gente não tinha songbook, né, para olhar, como é que é essa música, para aprender a música, uma versão decente, né? O que a gente tinha na época eram umas revistinhas, a famosa Vigu, violão e guitarra. Não sei se vocês, quem está assistindo aqui, é da minha época e também passou pela Vigu. Se você passou pela Vigu, deixa nos comentários aqui, eu também usava a Vigu e tal. Tivemos esse papo outro dia no grupo do nosso grupo Telegram do Fica Dica Prêmio, um pessoal falando que usava Vigu, não sei o que, é muito legal. E aí, essa Vigu era uma revistinha que, na verdade, ela dava uma pista do que a música era, né? Sempre tinha um acorde ou outro que não batia. Aí eu ficava ouvindo aqui e falava, pô, esse acorde não é esse acorde tá errado, né? E aí eu ficava ali tentando para ver, né? Tentando muito, para tentar achar um acorde ou outro que eu via que estavam errado, né? Então, na verdade, com o tempo, mais tarde, eu acabei vendo que não era um ou outro acorde, né? Tinha um monte de acorde errado. E aí eu ficava ali tentando achar esses acordes certos. E eu não tinha um ouvido, nunca tive um ouvido muito especial. Meu ouvido é normal, não é nem excelente, nem péssimo, né? E eu, por um tempo, eu achava que quem tirava música de ouvido, facilmente, tinha que ter ouvido absoluto, né? E eu, definitivamente, não tinha esse ouvido absoluto. Então, eu ficava mesmo tentando tirar as músicas, tentando encontrar os acordes e tal, insistentemente, né? Ficava ouvindo, até conseguir tirar, treinando por conta própria. Mas aí eu comecei a descobrir uns macetes. Eu falei, opa, essa música aqui tem um negocinho aqui que, pô, tem igual nessa aqui, tem igual na outra. Então eu comecei a sacar que algumas progressões se repetiam nas músicas, né? E aí eu comecei a tirar as músicas de uma forma mais rápida, com mais facilidade, né? E eu lembro, assim, que o prazer que eu tinha de ouvir e falar, pô, tô sabendo isso aí. E mesmo quando eu encontrava alguma coisa que era muito complicada, eu lembro, por exemplo, quando eu descobri aquele primeiro acorde do Pedra da Lua do Toninho Horta, que ele fazia assim um acorde bem estranho, né? Eu ficava, que acorde é esse? Eu lembro quando eu achei isso aqui, e a música era... Eu lembro que existia um acorde diferente, mas... Eu lembro que eu vi esse primeiro acorde, quando eu tirei, eu falei, pô, eu consegui tirar aquele primeiro acorde da música. Mas eu fui sacando que às vezes tinha um acorde diferente, mas na grande maior parte do tempo, as músicas usavam progressões de acordes muito parecidas, né? E aí também comecei a descobrir que muita gente usava esse macete. Comecei a conversar com o pessoal na noite, que tocava na noite, e eu fui sacar que muita gente que toca intuitivamente usava exatamente isso, né? Usava a coisa de saber que tem várias progressões que acontecem em várias músicas, da mesma forma, então o cara já vai seguindo aquele caminho, né? E o que é interessante é que mais tarde eu fui estudar fora, fui pro GIT, para os Estados Unidos, e quando eu cheguei lá eu fui estudar harmonia a fundo. E aí, o que eu descobri? Eu descobri que esses macetes que eu usava e que o pessoal todo que tocava na noite de forma intuitiva também usava, na verdade eram regras de harmonia. Eram regras do estudo de harmonia. Então, o que eu não sabia, e que aqueles meus amigos também não sabiam, era dar nome aos bois. O que é isso que eu estou fazendo aqui, né? Então, quando eu comecei esse estudo mais profundamente, eu consegui fazer um link entre esses macetes que eu usava e as técnicas de harmonização. E o engraçado é que quando eu comecei a estudar mesmo, eu fiquei fascinado, né? A harmonia é um negócio que fascina. Então eu comecei a estudar harmonia, começar a entender essas progressões. Pô, que bacana, tal, não sei o quê. E aí eu cometi um erro básico. Como professor, eu cometi um erro básico. Porque eu lembro que eu já comecei a dar aulas quando eu voltei dos Estados Unidos, e comecei a dar aula ensinando as pessoas harmonia. Dissociado de tirar a música do ouvido. Fiquei fascinado com as coisas, né? No papel, né? Então eu achava que se a pessoa entendesse a harmonia, seria uma consequência natural ela tirar a música de ouvido. Pô, o cara já sabe isso aqui, já entendeu as coisas da harmonia, vai tirar a música de ouvido fácil. Só que não. Só que eu descobri que não, né? Eu descobri que nem nas aulas de harmonia tradicionais, nem nas aulas de percepção que tem nas escolas, você encontra esse tipo de aplicação prática, né?
uma forma de você pegar essa informação e aplicar diretamente em tirar músicas de ouvido. Né? E aí eu entendi o seguinte, que tinha uma lacuna, né? Na utilização prática dessa informação teórica. Né? Então, a minha intenção nessa Masterclass é cobrir essa lacuna, né? Completar essa lacuna e te mostrar como aplicar conceitos, mostrar os conceitos teóricos e como aplicar isso na prática, no ouvido. Né? Agora, um erro comum que eu vejo nas pessoas, e esse é muito comum, muita gente me fala isso, né? Mas um erro comum é a pessoa querer começar a tirar música tentando achar o tom da música. Eu quero saber que tom essa música tá, que tom essa música tá. Mas se você sabe o tom que a música tá, mas não conhece o campo harmônico, não adianta muito, né? Porque você não vai saber quais são os acordes daquele tom. Então, quando você entende que as progressões harmônicas elas funcionam exatamente da mesma forma em qualquer tom, aí você vai entender que não é tão importante você saber que tom que tá. O mais importante é você entender a progressão harmônica. Eu quero que você pegue esse conceito bem, tá? Porque isso é um conceito que realmente muita gente fica em dúvida. Mesmo quando eu estou fazendo curso intensivo, tem gente que fica, mas como é que eu acho o tom? Como é que eu acho? Cara, não se preocupe em achar o tom. Se preocupa em perceber a progressão harmônica. Então você vai ver que vai ser o menos importante é saber em que tom que está, né, a música. E muita gente também faz por tentativa e erro, né? Por exemplo, às vezes a pessoa vai tirar a música e fica assim. Olha que coisa mais linda. É cheia de graça. Como é que será cheia de graça? Cheia de graça? Não, peraí. Cheia de graça? Não. Cheia de... Olha que coisa mais... Cheia de... Onde será isso? Não. Aí, o cara vai procurar num mundo enorme de acordes, uma centena de acordes, para tentar achar quais são os acordes. E provavelmente esse cara vai desistir, porque vai demorar muito a conseguir tirar uma música de ouvido. Vai ficar procurando infinitamente os acordes, né? Então eu vejo esses dois erros básicos. A pessoa ficar muito preocupada em saber que tom que a música está, sem conhecer o campo harmônico, e também ficar fazendo tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Não sei se você se encaixa em alguma dessas coisas que eu estou falando. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui para você, que é importante fazer, é a gente fechar o cerco. O que é fechar o cerco? Fechar o cerco é você tentar achar quem é o ponto de chegada quando você está ouvindo uma música. Quem é o tom. Mas eu não estou querendo dizer assim se é dó, se é ré, se é mi, se é fá. Assim, quem é o tom no ouvido, né? Se você ouve isso aqui, ó. Esse é o ponto de chegada. Né? A música fez. É uma sensação de resolução. Né? Então, eu não estou preocupado aqui em termos absolutos se esse último acorde que eu toquei aqui foi dó, foi ré, foi sol. Não estou preocupado com isso. Porque quem vai saber isso é quem tem ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma coisa que você nasce com ele. Né? Agora, o ouvido relativo, que é o ouvido que a gente precisa desenvolver, é o ouvido que consegue saber que isso aqui tensionou e isso aqui resolveu. Então, é isso que a gente precisa saber. Precisa sentir no ouvido quem é a tônica, ou quem é o que eu chamo do da música. Né? Quando a música está nesse ponto de cheguei. Né? Resolvi. E eu lembro que antes de eu começar a elaborar esse curso, tirando música de ouvido, eu escrevi para alguns amigos, alguns músicos, perguntando para eles, né, como é que você faz para tirar música de ouvido e tal. E aí várias pessoas me responderam, mas teve uma resposta, em especial, de um artista excepcional, um compositor maravilhoso, um cara muito querido, que foi o Ivan Lins. O Ivan me mandou um e-mail de resposta a essa minha pergunta, como é que se tira música de ouvido. E aí eu quero ler um trecho do e-mail do Ivan aqui, porque corrobora aquilo que eu falei sobre você não precisar saber em que tom que a música está. Olha que interessante que ele falou, vou ler aqui o e-mail dele, uma parte do e-mail. Ele fala assim, não tenho ouvido absoluto. Então, se não tenho um instrumento, imagino que eu estou ou em dó maior, se a música for no tom maior, ou em lá menor, se a música for no tom menor. E parto daí, imaginando que estou no piano. Com a prática de mais de 50 anos, já dá para saber os acidentes de ouvido, e se o acorde é maior ou menor, e se o baixo anda e para onde. Se eu estou sem o instrumento, eu uso um bloquinho e vou anotando. Ou seja, isso vem corroborar aquilo que eu estava falando. O Ivan
ele ouve uma música, ele não está preocupado em saber, que tom que tá essa música. Não, ele está ouvindo a música, está falando, achei o 1, foi aqui. Tá, então, ou sei lá, vou fazer no piano que o Ivan é pianista, né? Achei o 1. Tá, então essa música está no tom maior. E ele pensa em dó maior, ele fica imaginando o piano na cabeça dele e pensa em dó maior se a música for no tom maior. E se for no tom menor, ele pensa em lá menor. Basicamente por quê? Porque vai estar usando só teclas brancas. É mais fácil de imaginar. Porque fica pensando, estou em Fá sustenido maior. Seria uma escolha meio complicada. Então, não se preocupa com o tom. Se preocupa em saber achar as sensações. Aqui está resolvido. Aqui foi o 1 da música, né? Então, você pode pensar como Ivan, se você quiser. Pensar num tom que é fácil para você. Sugiro Dó maior. Você pode pensar em Dó maior ou Lá menor. Ou você pode fazer como eu faço. Que eu não penso realmente em tom nenhum. Eu transformo tudo em números. E eu penso que isso aqui, 5, 1. O Ivan pensa que é Sol, Dó. Tá bom, também funciona. Né? Mas eu penso como 5-1, porque quando eu penso em 5-1, estou pensando em números, fica fácil para eu aplicar aquilo em qualquer tonalidade. Se fosse 5-1 em Lá maior, eu vou fazer o Mi7 e vou resolver em Lá maior. Opa. Desculpa. Piano não é meu forte, mas tudo bem, vamos lá. 5-1. Então, eu sei que aqui foi meu ponto de chegada, né? Que é o meu 1. Então eu penso sempre 5-1, se for Sol, Dó. Também foi 5-1. Então, eu penso sempre em números, né? Agora você vai descobrir uma coisa interessante sobre o campo harmônico. O campo harmônico são os acordes relacionados a uma determinada tonalidade. E eu costumo dizer que a tonalidade, ou o tom de uma música, seja ele qual for, né? Ele é como se fosse um campo magnético, como se fosse, ele tem um efeito gravitacional nesses acordes, como se fosse, né? Você tem aqui os planetas, que são os acordes, e você tem aqui o tom, né? Que seria o Sol, sei lá. Então você tem esse centro gravitacional aqui puxando esses acordes para todos em volta dele. E são só 7 acordes, né? O campo harmônico. Então, vou fazer aqui no piano. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô pensando igual o Ivan Lins aqui no piano. No violão, para quem é violonista aí, 1, 2, 3, tô fazendo em Dó maior. 4, 5, 6, 7. Tá? Então, você faz conhece o campo harmônico, que tem o primeiro acorde sempre maior, o segundo sempre menor, o terceiro sempre menor, o quarto sempre com sétima maior, o quinto sempre dominante, o sexto sempre menor e o sétimo menor que 7/5 diminuta. Então são só esses 7 acordes, e olha que nem todos são muito usados não. Tem alguns acordes que são mais usados que outros. Então, com isso, conhecendo o campo harmônico, você fecha um pouco o cerco, não fica procurando em qualquer lugar, você fecha as possibilidades um pouquinho, né? Você fica com um número de acordes para procurar menor. É mais fácil do que ficar tentando 500 acordes diferentes, né? Então você vai saber mais aonde vai procurar. Eu vou mostrar aqui um PDF com os acordes do campo harmônico maior, com um exemplo em Dó. Vamos lá. Então tá aí o campo harmônico.